Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 23 ao 27. Diz assim: Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te louvamos e te adoramos pela tua maravilhosa presença e pela tua palavra. Agora que temos lido a tua santa escritura, pedimos a ti que fale conosco por meio dela. Espírito Santo, nós te pedimos que abra o nosso entendimento a fim de que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã e que esta palavra se torne em nós poderosa e transformadora, que possamos sair daqui mais parecidos com Cristo, que possamos sair daqui após entendermos a tua palavra, mais fortalecidos na fé, que possamos sair daqui prontos, ó Deus, para vivermos uma vida agradável a ti. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aqui, olhando para os milagres de Jesus, essa série de milagres de Jesus, sob a perspectiva da nova criação. O que os milagres de Jesus representam na nova criação. Então é uma abordagem um pouco mais ampla do que se deter somente no milagre em si, no que isso representa para nós hoje. Mas é uma expansão para nós também entendermos como isso se reflete na nova criação e na eternidade com Cristo. Amém? Então hoje nós vamos ver aqui esse grande milagre que Jesus realizou, aqui ali no mar da Galileia. E vamos ver o que Deus tem para ministrar aos nossos corações. Eu não sei quantos de vocês, na infância, na juventude, e talvez na vida adulta, já tenham tomado banho de chuva, principalmente no calor, aquele calor escaldante, tomar um banho de chuva, quando vem aquela chuva de verão, refrescante, é gostoso, A criançada pelo menos gosta, Há não muito tempo atrás, as crianças estavam lá em casa, várias crianças inclusive, todas sob a supervisão da Júlia. E aí começou a chover, e ela registrou isso, como fotógrafa registrou isso, e as imagens foram muito interessantes, ver a alegria das crianças ali no meio tomando chuva, brincando ali e tal, o quintal enchendo de água ali, enfim. Numa outra vez ela simulou a chuva, então deu banho de mangueira nas crianças lá, e foi uma alegria completa, A gente, quando pensa em chuva, a gente, apesar, e a despeito do que nós temos visto ali, continuamos orando, pelos nossos conterrâneos ali do sul, a chuva, ela traz benefícios. Por exemplo, sem chuva, a gente não tem uma boa colheita, Os agricultores não têm boa colheita. Sem chuva, o pasto não fica verdejante para que depois os animais possam ali comer, daquela vegetação. Se nós, por exemplo, pensando na água em si, sem água, a gente também não consegue viver. A chuva, no geral, ela tem, como todas as coisas boas que Deus criou, ela tem seus benefícios. Pensando por num outro aspecto da natureza, o vento, por exemplo. O vento também é bom, porque o vento, por exemplo, no que diz respeito à polinização,
quando as abelhas vão lá, né, alguns pólens grudam na abelha, daí ela vai para uma planta para outra, daí tem toda aquela questão, né, de fecundação das plantas, etc. e tal. Mas o vento também leva, né, sementes, né, para outras partes ali do terreno e ajudam nas plantações, enfim. Mas na minha época de infância também o vento era bom para a gente empinar pipa. A gente empinava pipa, né? Principalmente nessa época de férias, né? E era aquela coisa, o céu ficava infestado de pipa, né? E isso tinha também, trazia algumas outras coisas, né, bastante interessantes, né? Como você se utilizar, né, dos conhecimentos, talvez não tão intencionalmente, mas você se utilizava dos conhecimentos de geometria para fazer pipa, tal. Hoje em dia o pessoal compra pipa, né? Um faz e 300 compram, né? Mas não, a gente tinha que cortar o bambu. Eu cortava o bambu nas medidas certas, aí fazia ali as medições onde colocar o bambu, aí comprava papel de seda e fazia tal. E aí quando vinha o vento, né, a gente, né, colocava a pipa no ar e claro, né, você tinha que estar no ângulo certo, na posição certa, né? Enfim, o vento ele tem também os seus benefícios, assim como a água, assim como a chuva, né? E por que eu estou falando isso? Não é porque o vento e a chuva em si não causam grandes problemas individualmente. O problema é que quando acontecem simultaneamente de uma forma muito intensa, provocam fenômenos atmosféricos que a gente chama de tempestade, né? E no nosso texto que nós acabamos de ler, é justamente isso que nós estamos observando aqui, né? E eu recomendo, inclusive, que você releia depois esse texto, né? Juntamente com os outros evangelhos que também falam do mesmo episódio, né? Que está lá em Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8, né? Porque cada um traz um detalhe diferente que no todo acaba nos ajudando a entender o que aconteceu aqui, o que Jesus fez. Então, nesse texto aqui, diz que Jesus entrou em um barco com seus discípulos com destino a Genezaré, né? A região ali de Genezaré. Os versos anteriores a esse que nós lemos mostram que os dias, né, de Jesus, os dias anteriores, foram muito exaustivos. Realmente foram muito exaustivos. Nós vemos que Jesus, aqui em Mateus, né, o relato de Mateus, Jesus pregando aquele grande sermão, né, conhecido por nós como o Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 6 e 7, nos capítulos 5, 6 e 7, nós vemos Jesus depois curando um leproso. Depois Jesus cura o servo do centurião, vocês se lembram da história. Ele cura depois a sogra de Pedro, né? Ele curou todos os enfermos que vieram até ele, né? E a Bíblia fala que uma multidão seguiu a Jesus logo após o Sermão do Monte. Então, dentre essa multidão haviam muitos doentes, muitos enfermos, e Jesus, o texto diz que ele curou a todos. E ele ainda ensinou, né, os seus discípulos e aqueles que estavam ali próximos acerca da autorrenúncia, né, que aponta, né, para o preço de seguir a Jesus. Então, a gente pode perceber que os dias que antecederam, né, a este evento, realmente foram muito exaustivos. E aí a gente também deve olhar para Jesus de uma forma muito significativa no que diz respeito à humanidade de Jesus. Na semana passada, Samuel falou sobre a alegria de Jesus numa festa, né? Depois a Luciana também comentou, né, realmente do impacto que isso traz, né? Quando nós vemos Jesus, um Jesus
feliz, um Jesus que se alegra, um Jesus que está próximo das pessoas e que sente aquilo que, ou no caso sentiu, né, aquilo que as pessoas ali também sentiram. E nós também ficamos cansados. Nós temos dias exaustivos, e nos dias exaustivos o que acontece? A gente quer descansar, e a gente precisa descansar. E essa era a condição de Jesus aqui. Jesus estava absolutamente cansado, muito cansado, ele estava exausto. E mesmo na sua exaustão, o que ele faz? Diante de toda aquela demanda que vem até ele, ele se importa com as pessoas, ele se importa com aqueles que estavam sofrendo. Por isso ele curou, por isso ele liberou, né, a cura para o servo do centurião, por isso ele atendeu aquelas pessoas, por isso ele ensinou aquelas pessoas, porque ele se importa. Jesus, ali no caso, ele se importava com aqueles que estavam sofrendo, ele se importava com aqueles que precisavam de libertação, e libertou aqueles que precisavam. Aqueles que estavam sendo acometidos por muitos males, Jesus veio e abençoou aquelas pessoas, libertou aquelas pessoas, e aqueles que vieram até ele foram libertos. Então, mesmo cansado, ele atendeu a todos que vieram até ele. Ele não deixou de atender essas pessoas. E nós precisamos ter esse entendimento, porque, mais uma vez, lembrando da mensagem da semana passada, muitas vezes a gente acha que está incomodando Jesus se a gente levar alguma demanda para Ele, alguma preocupação que nós temos, alguma situação que nós temos, a gente acha, isso não é tão importante, Deus tem outras coisas mais importantes para resolver. Não, Ele tem de fato Ele tem muitas coisas importantes para resolver, mas Ele não deixa de nos atender, Ele não deixa de vir até nós, Ele não deixa de nos abençoar, Ele não deixa de nos curar, Ele não deixa de nos libertar. E isso deve nos motivar a irmos sempre buscar ao Senhor. Continuando no texto aqui, né? O texto que nós lemos diz que Jesus então entra no barco, e ao entrar no barco, né, ele no verso 23 mesmo, né? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Outros textos, né, Marcos e Lucas, vão dizer que não só aquela embarcação, né, que Jesus estava, que foi para esse mar, mas muitos outros barcos o seguiram, né? E é importante a gente também destacar que o barco não era como uma canoa pequena, né? Era um barco, se eu não me engano, tinha mais ou menos 21 metros, assim, né? Então era um barco mais robusto, né? Era um barco de pesca, né? Então era um barco mais robusto. Então havia lugares ali em que as pessoas podiam se acomodar, né? Então o texto diz que Jesus estava deitado e dormindo, né? E no trajeto, né, de uma margem para outra, uma forte tempestade atinge o mar, que é justamente, né, essa junção de um vento forte, trovoada, relâmpagos e chuva, né? Como eu disse, a chuva e o vento separados, né, não causam grandes problemas, mas quando os dois se juntam, aí a coisa fica muito perigosa, né? Fica muito difícil. Pensando no mar da Galileia, né, esse mar, na realidade, ele é um grande lago, ele não é de fato um mar aberto, ele é um grande lago, né? Ele é chamado de mar por causa da sua grande extensão. Para você ter uma ideia, o mar da Galileia, ele tem 21 quilômetros de extensão e tem 11 quilômetros de largura. Então é um grande lago, né? Quando você está numa margem e olha para esse lago, você pensa, a sua visão é de um grande mar mesmo, como se fosse um mar aberto. Mas na realidade é um grande lago. Agora, qual é a característica desse grande lago, né? Ou desse mar da Galileia? Ele está localizado a 212 metros abaixo do nível do mar, né? Do lado norte tem o Monte Hermon, né? E o Monte Hermon tem como característica, ele era um monte muito alto, né?
mais de 2.000 metros de altura, e era muito frio. Os salmos falam do Monte Hermon, que ele é muito alto e ele era gelado, na verdade. E aí, de lá desse monte, e de alguns outros montes também ao redor do Mar da Galileia, descem, de tempos em tempos, descem camadas de ar muito frias. E essas camadas de ar, em algumas épocas, se encontram com o ar quente do Mar da Galileia. Para vocês terem uma ideia, o Mar da Galileia, o calor que em determinadas épocas ali naquela região, chega a 40 graus na sombra. Então imagina, quando desce o ar frio, se encontra com essa massa de ar quente, o que vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno que vai gerar justamente as grandes tempestades. E aquela localidade costuma acontecer isso. Então não era incomum isso acontecer. Então esse encontro do ar quente sobre o mar com o ar frio que desce das montanhas, uma outra característica é que as montanhas ao redor formam um grande corredor, e esse grande corredor então vai trazendo o ar frio, e esse ar frio então ao se encontrar geram as condições perfeitas para uma tempestade. E foi exatamente isso o que aconteceu. O relato aponta também para algo natural muito significativo. O verso 24 diz que eis que sobreveio no mar grande tempestade. E o que significa isso? A palavra que é usada aqui é seismos. Seismos acaba originando outras palavras como sismos e sismografia. O sismo é o responsável, ou um sismo é o responsável também, quando acontece na Terra, ele é responsável por alguns terremotos, por quê? Por causa do deslocamento de algumas placas, em algumas regiões, placas tectônicas, Então, os grandes sismos, eles provocam deslizamento de terra. Isso também pode acontecer no fundo do mar. Quando há deslizamento, ou deslocamento das placas tectônicas debaixo do mar, acontecem então os sismos subterrâneos, ou submarinos, na verdade. Então esses sismos, eles acabam gerando um movimento da terra embaixo das águas, e esse movimento da terra gera ou produz ondas gigantescas, que também são chamadas de tsunamis. E essas ondas, elas se deslocam com uma alta velocidade, Agora, o uso dessa palavra não significa exatamente, ou não significa que houve esse deslizamento submarino, Mas o que ele nos mostra, o uso dessa palavra nos mostra, é que essa tempestade foi muito violenta. A tempestade que ocorreu ali foi muito violenta. E nós estamos falando aqui de pessoas experientes com o mar, experientes com aquela região. Os discípulos de Jesus e as outras embarcações estavam sendo conduzidas por homens que eram pescadores, então eles sabiam como lidar com tempestades. Mas, ainda assim, eles se assustaram de uma forma muito grande, eles ficaram muito assustados com aquela tempestade. Porque, de fato, foi uma tempestade muito violenta. Então, mesmo com a experiência que eles tinham, eles ficaram aterrorizados. Porque o perigo era real. Eles estavam, de fato, correndo perigo ou risco de vida, de perderem a vida. E, no meio de tudo isso, Jesus está dormindo. No meio de toda essa tormenta, no meio de toda essa tempestade, Jesus está dormindo. E a expressão usada aqui no original,
quando diz que Jesus dormia, no final do verso 24, significa que Jesus estava não só dormindo, mas ele estava dormindo profundamente e pacificamente. Jesus estava dormindo pacificamente. Agora, pense em toda essa situação. Você está lá no mar da Galileia, ventos fortes, chuva forte, ondas gigantescas, balançando aquele barco, enchendo o barco, e eles lá, se eles tivessem uns baldinhos, não sei o que eles tinham na mão, mas eles iam tirando água de dentro, tentando tirar água de dentro do barco lá, se não tivesse balde, ia com a mão mesmo. Agora imagina a situação e o senso de, não só de inabilidade, né, mas até de incompetência, né? Ondas enchendo o barco de água, e eles tentando tirar e não vencendo. Realmente a coisa era muito terrível, mas Jesus estava dormindo pacificamente. O que significa? Primeiro, né, que o homem Jesus, mais uma vez, ele estava exausto, ele estava muito cansado. O cansaço de Jesus era extremo, e esse cansaço extremo fez Jesus dormir profundamente. Mas dormir pacificamente não é só resultado do cansaço. Dormir pacificamente é resultado da total e inabalável confiança no Pai Celestial. Por que Jesus estava dormindo pacificamente? Porque ele estava descansando na confiança do Pai Celestial. Não era só o cansaço, mas era a confiança em Deus. A reação, né, dos experientes discípulos diante da mesma situação, qual foi no verso que a gente vê no verso 25? Era desespero. Eles mostram que, se por um lado Jesus está dormindo pacificamente, eles estão atormentados, né, de forma desesperadora. Não, o verso diz: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos. Você pode imaginar os discípulos vindo até Jesus, né, falando: Senhor, Jesus, olha, acho que a gente vai morrer. Dá para ajudar a gente? Desculpa te incomodar, mas dá para ajudar a gente? Eu sei que o senhor está cansado e tal, mas se o senhor morrer, e a gente também morrer, como é que vai ser? Não, no desespero. Imagina você, né, sei lá, você cortou o dedo. Vamos ser dramático aqui, vai. Você cortou o dedo. Cortou literalmente, não é? Fez um corte no dedo. Você cortou o dedo. Aí você chega no hospital com numa mão segurando o dedo e na outra sangrando, né? Eu falo assim: será que eu posso passar na frente aqui? Então, aqui meu dedo saiu, né? Cortei o dedo. Será que dá para me atender? Se não der, tudo bem, eu espero aqui. Não, você chega gritando, mas socorro, me ajuda, meu dedo, eu cortei o dedo, tal, cortei o braço, né? Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Você sai atropelando todo mundo. Se possível, você invade a sala de cirurgia e fala assim: não, para essa cirurgia de coração, corseta o meu dedo aqui. Você fica desesperado, e os discípulos chegaram até Jesus realmente desesperados. Eles foram lá acordar Jesus, e Jesus, a gente vai morrer, nos ajuda, a gente vai morrer. E Jesus dormindo pacificamente. Eles ali, diante da fúria das ondas, desesperados, à beira da morte. Mais uma vez lembrando, estamos falando aqui de homens experientes com o mar, homens que constantemente enfrentavam tempestades, mas agora eles estavam vendo que estavam na iminência de morrer. Eles vão até Jesus e pedem socorro. É importante destacar aqui como os discípulos vão progressivamente conhecendo Jesus, até que a fé deles se torna
também inabalável, mas isso vai acontecer lá na frente. Lá na frente, quando eles recebem o Espírito Santo, eles também recebem uma fé inabalável. Mas o que eu quero destacar aqui é que como eles vão progressivamente conhecendo a Jesus. E essa é mais uma etapa desse conhecimento progressivo que eles vão tendo de Jesus e da revelação de quem Jesus é. Nesse momento em que eles estão desesperados, eles acordam Jesus, a gente também tem que entender que eles, há poucos instantes atrás, ou nos dias anteriores, o que eles viram? Eles viram Jesus realizando milagres, eles viram Jesus curando as pessoas, eles viram Jesus fazendo coisas extraordinárias e trazendo ensinos poderosos e transformadores. Mas mesmo assim, eles estavam cheios de medo e desesperados. E em meio a tudo isso, eles buscam socorro em Jesus. Eles não sabiam o que Jesus ia fazer. Eles não tinham ideia do que Jesus iria fazer. Mas ainda assim, eles pedem socorro para Jesus. Note que a tempestade e as ondas, nesse momento, as ondas gigantescas, o barco inundado ali, não foram capazes de acordar Jesus. Nada disso acordou Jesus. Mas a agonia e o desespero dos discípulos acordou Jesus. O que isso nos mostra? Nos mostra que todas as nossas necessidades, quando nós levamos ao Senhor, Ele está atento. Ele está atento para cada necessidade que nós temos. O verso 26 diz que Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus foi despertado pela necessidade dos seus discípulos, e Jesus faz uma pergunta retórica, quase que irônica. Jesus pergunta: por que vocês estão temendo, homens de pequena fé? Por que vocês estão apavorados? Agora imagina você lá diante de Jesus, toda essa tempestade, aquele desespero. Jesus fala assim para eles, pergunta para eles: por que vocês estão desesperados? Nem Pedro, que era o mais impetuoso ali, teve a ousadia de falar alguma coisa. Mas eu fico imaginando Pedro, ali na sua mente, falando para Jesus assim: Jesus, hello, olha a tempestade, nós estamos morrendo, olha aí, olha o barco como é que está. A gente vai morrer. Por que eu estou apavorado? Porque eu vou morrer. Por que eu estou com medo? Porque essas ondas, olha o tamanho dessas ondas. Jesus faz essa pergunta, e é importante a gente observar que nessa pergunta de Jesus, Ele não está bravo com os discípulos por ter sido acordado, e nem porque os discípulos estavam sentindo medo. A questão aqui não é porque os discípulos estavam sentindo medo. Jesus reprova os discípulos porque eles se perturbaram ao sentirem medo. Eles ficaram perturbados ao sentirem medo. E é essa perturbação gerada pelo medo que Jesus está repreendendo. Não é o medo em si. Porque é natural você sentir medo numa situação como essa. É natural nas tempestades da nossa vida a gente sentir esse tipo ter esse tipo de sentimento. Mas o que nós fazemos quando vem esse medo é que é a grande questão. E é isso que Jesus está reprovando os discípulos. Está reprovando os discípulos porque eles estavam perturbados pelo medo que eles estavam sentindo. Porque essa perturbação provocada pelo medo produz também falta de fé, incredulidade, falta de confiança. Mais uma vez quero lembrar, Jesus estava dormindo profundamente porque ele estava cansado, mas ele estava dormindo pacificamente porque ele confiava no Pai. E o medo
pode provocar esse tipo de perturbação, falta de confiança no Pai. Agora a gente precisa voltar a alguns versículos. Eu não vou fazer exposição desse versículo, mas eu quero citar no verso 18, diz: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou o quê? O que Jesus diz ali no final do verso 18? O que Jesus disse? Vamos partir para o outro lado, para a outra margem. Jesus está dizendo o seguinte: a gente vai sair daqui e vamos para lá, ok? Esta foi a palavra que Jesus deu. E eles então deviam confiar nessa palavra. Não, lembra que a gente acabou de cantar? Não importa as circunstâncias, não importa o que ia acontecer entre uma margem e outra. Jesus disse que eles chegariam na outra margem. E eles se esqueceram disso. É claro que no meio do desespero você não pensa em nada. E esta é justamente a repreensão de Jesus. Nós não podemos deixar o medo dominar o nosso coração e abafar a nossa fé na palavra de Jesus. Quando o povo de Israel saiu ali da escravidão do Egito, eles saíram da escravidão do Egito rumo a qual lugar? A Canaã. Mas entre o Egito e Canaã, o que tinha? Tinha um deserto. Mas Deus prometeu que eles chegariam em Canaã. Então não importava o que ia acontecer no meio do deserto, eles chegariam a Canaã. E de fato o povo chegou em Canaã. Não o mesmo que saiu, mas o povo chegou em Canaã. O que isso deve trazer para nós também? Quando nós recebemos a mensagem do Evangelho, nós recebemos também uma promessa, a promessa da vida eterna. Jesus prometeu para nós a vida eterna. Agora, desde o momento em que nós recebemos o Evangelho, que o Evangelho foi pregado para nós, e o Espírito Santo nos fez entender o Evangelho, nos levou ao arrependimento, nós recebemos Jesus no nosso coração, e a vida eterna, o que está acontecendo? Uma grande tempestade na nossa vida, um grande caos, e provocadores de caos e provocadores de tempestades. Tudo isso está acontecendo, enquanto nós estamos aqui, no momento presente. Mas o que Jesus prometeu? O que o Evangelho promete? Que todos aqueles que creem em Jesus terão o quê? A vida eterna. Não importa o que aconteça no meio do caminho, nós temos a promessa da vida eterna. Nós vamos chegar a esta Canaã eterna, porque Ele prometeu. Então essa era a repreensão de Jesus para os seus discípulos. Eu não falei para vocês que nós íamos para outra margem? Então nós vamos chegar lá. Veja que até então Jesus continua deitado. Só então depois disso, né, Jesus então se levanta, ainda no verso 26. Jesus se levanta. Mas antes de falar aqui, né, dessa ordem que Jesus dá, eu quero trazer mais uma questão aqui em relação a essa repreensão de Jesus aos seus discípulos. O que Jesus estava querendo despertar no coração dos discípulos é que eles deveriam olhar para a situação não através da perspectiva da fúria e da força da natureza, mas eles deveriam olhar para essa situação, ou melhor, também não deveriam olhar para a situação pela perspectiva do medo. Então eles não deveriam olhar para a tempestade, para aquela condição ali, pela perspectiva da fúria e da força da natureza, e nem pela perspectiva do medo. Mas antes eles deveriam olhar para aquela situação pela perspectiva da soberania de Deus. Era isso que Jesus estava querendo despertar no coração deles, e despertou no coração deles. Que eles deveriam olhar para aquele momento, para aquela situação, para aquela tempestade, para aquilo que estava gerando medo no coração deles, sob a perspectiva da soberania de Deus. E então Jesus se levanta, né, e com o poder soberano que somente Deus pode ter, Jesus repreende os ventos e o mar,
e a calmaria se estabelece. Então os discípulos se perguntam: quem é este? Quem é este? No verso 27, eles se maravilharam e fazem essa pergunta. O texto não diz exatamente se uns fizeram uns aos outros, né, ou se cada um fez a mesma pergunta para si mesmo, né? Quem é este? Eles ficam maravilhados e assombrados ao verem como Jesus lidou com aquela tempestade. Um outro ponto importante: o medo não deixou de existir. O medo não foi eliminado do coração deles depois que Jesus realizou esse milagre. Esse medo foi transformado em um grande temor por quem Jesus é. E um grande temor progressivo, né? Porque Jesus foi progressivamente se revelando a eles. E conforme Jesus vai se revelando a eles, eles vão tendo também um temor cada vez mais profundo. E aí a gente vê como esse temor acaba se refletindo no futuro desses discípulos. Por quê? Porque no exercício do ministério deles, e no exercício da vida cristã, eles passam a não ter mais medo das perseguições. Eles passam a não ter mais medo dos inimigos da cruz, a ponto deles não se importarem com aqueles que poderiam tirar a vida deles. Eles não tinham mais medo de quem iria tirar a vida deles, porque agora para eles o que importava era agradar a Deus e não aos homens. Então, diante das ameaças, diante das turbulências e das tempestades provocadas, né, pelos inimigos da cruz, e agora eu estou usando já a tempestade como uma metáfora, eles estavam firmes na fé. Eles temiam muitas vezes por suas vidas, é verdade, mas eles não temiam mais os homens, eles não se acovardavam diante das situações. Eles agora estavam olhando as perseguições, estavam olhando os inimigos da cruz, os inimigos do Evangelho, sob a perspectiva da soberania de Deus. Então, ainda que os homens pudessem tirar a vida deles, não poderiam tirar deles a vida eterna, a convicção da vida eterna. Isso se aplica a nós também. Em nossa agonia, no nosso desespero, né, em nossas necessidades, sempre que nós nos dirigirmos ao Senhor, sempre que nós nos dirigirmos a Jesus, Ele se levantará e dará ordem para que as diversas tempestades que nos envolvem e nos atingem se calem e se acalmem. E mesmo que essas tempestades não se acalmem ou não se calem, a nossa fé não será abalada. Jesus disse isso. Jesus disse que nós deveríamos edificar a nossa vida sobre a rocha. E mesmo quando as tempestades vierem, elas não seriam e não serão capazes de derrubar a nossa fé, porque a nossa vida está sendo edificada sobre um alicerce firme, que é o próprio Jesus. No que diz respeito à nossa vida, sempre que nós nos dirigimos a Ele em meio às tempestades que nos atingem, nós temos que ter a convicção de que Deus sempre virá em nosso socorro para suprir as nossas necessidades, para nos libertar, para estar conosco. Jesus prometeu, né, que Ele estaria conosco todos os dias, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às dificuldades que nós enfrentamos. Jesus está sempre presente, nós sempre temos que recorrer a Ele, nós sempre temos que pedir socorro para Ele. O salmista diz que o Senhor, que Deus é o socorro bem presente nas tribulações. Diante das nossas tribulações, Ele sempre é o socorro presente. Ele sempre se levanta no momento oportuno, ou seja, no momento que nós realmente precisamos, Ele se levanta em nosso favor. O profeta certa vez disse, né? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que
Ele se levantará em nosso favor. Então, mesmo que no momento pareça que Deus está longe, ou pode parecer que Deus está longe, na realidade Ele não está, porque no momento certo Ele vai se levantar. No momento certo Ele vai se levantar. E os inimigos de Deus, os inimigos da cruz, os inimigos da igreja, cairão. Eu quero pensar agora aqui no termo usado, ou no termo não, na palavra usada para amar, já para caminhar para o final dessa mensagem. O que o mar representa aqui nesse texto e em outros textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento? A palavra usada para mar aqui é o equivalente hebraico que significa, em primeiro lugar, né, um grande corpo de água, mas também é usado nas Escrituras como uma metáfora para o mal. Então o mar aqui, ele é usado também como uma metáfora para o mal. E nesse sentido, né, as imagens do mar e dos inimigos de Deus que surgem, né, do mar, como por exemplo o Leviatã, né, que é uma serpente, uma grande serpente marinha, todos eles são derrotados. Então, no sentido de mar como sendo uma metáfora para o mal, a Bíblia mostra que todos os inimigos que surgem desse mar, ou seja, surgem do mal, serão derrotados. O mar também, né, nesse sentido, é uma metáfora, como eu disse há pouco, é uma metáfora de todos os inimigos do povo de Deus. É uma metáfora de todos aqueles que representam o mal e são os causadores do caos para a vida humana. Então, quando essa palavra, né, é usada para descrever, por exemplo, os acontecimentos do fim, né, teologicamente falando, os eventos escatológicos, né, a imagem ou as imagens do mar estão sempre ligadas à destruição do mal e à destruição da serpente e de tudo aquilo que surge desse mar que é o mal. Né? Isaías, nós não vamos ler, mas Isaías 27:1 vai nos dizer que Yahvé, né, acabará derrotando o Leviatã, que é aquele que surge do mar, ou surge do mal. Né? No livro de Daniel, as potências mundiais do mal são simbolizadas por monstros que são híbridos ali, né? Que eles surgem do mar. Né? Daniel capítulo 7, você pode ver isso depois, né? A partir do verso 1. Né? Então, a história depois, biblicamente falando, né, a partir da visão bíblica, ela vai culminar com a matança dessas feras que surgem do mar ou do mal, né? E haverá então o estabelecimento de uma ordem divina eterna sobre a terra. Apocalipse deixa essa questão da destruição final do mal muito mais explícita. Né? Mas nos evangelhos, o que nós vemos é a autoridade, o poder e a supremacia de Jesus sobre o mal, que é prefigurada quando ele caminha sobre as águas, como nesse texto aqui ele acalma as tempestades, quando ele domina, né, e dá ordem para as leis da natureza se submeterem àquilo que ele está falando. Então tudo isso traz uma prefiguração da autoridade, poder e supremacia que Jesus tem sobre o mal. E é nessa perspectiva que nós também precisamos olhar para esse milagre de Jesus. Quando ele está acalmando a tempestade aqui, ele está dizendo que ele está sendo poderoso sobre todas as forças do mal. Não está restrito à questão da natureza, o domínio e a autoridade que ele tem sobre a natureza. É muito mais amplo do que isso.
Ele está dizendo que todo mal está sujeito às suas ordens. E que por fim, o mal será completamente extinto. E é o que Apocalipse diz. Apocalipse prevê o dia que a serpente será aprisionada no abismo e finalmente será destruída, lá em Apocalipse 20, verso 10. O resultado, qual vai ser? Vai ser um mundo recriado sem o caos, sem o mal. Há uma filosofia humana que diz que o bem precisa do mal, né? E o mal precisa do bem. Isso é uma mentira, um engano do diabo. Porque o bem não precisa do mal como se o bem precisasse de autoafirmação, né? Então ele precisa do mal para que todos vejam que ele é o bem. Não. Olha o que diz Apocalipse 21, versos 1 e 2, e esse eu quero ler. Diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar, o que diz aí? E o mar já não existe. O mar já não existe. Então, nessa metáfora do mar representando o mal, o que o texto está nos dizendo? Que o mal já não existe. E aí ele continua, né, no verso aqui de Apocalipse, dizendo: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Então, como eu disse aqui, o caos é uma força de fato avassaladora. Fazendo essa comparação com a tempestade ali que eles estavam enfrentando. O caos, o mal, é uma força avassaladora. Mas o mal e o caos, eles são, nesse tempo presente, quando eu digo tempo presente, é desde a queda de Adão até a ressurreição e a ascensão de Jesus, não é? Que é justamente o tempo que nós estamos vivendo. O caos causou uma anomalia, vamos dizer assim, em todo o universo, a ponto de que lá no final, quando Jesus voltar e quando ele estabelecer o que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 21, versos 1 e 2, que João viu um novo céu e uma nova terra, este universo presente de fato será destruído para que um novo seja criado. Então tudo vai se fazer novo de fato. Quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E quando Jesus vier, na sua segunda vinda, tudo de fato vai ser feito novo. Novos céus, nova terra, novo universo. O caos será eliminado, o mal será eliminado. E é isso que vai de fato acontecer. Esse milagre então nos faz ver e experimentar o poder de Jesus, como eu disse, sobre as forças da natureza, seu poder sobre tudo e todos que nos afligem, nos atacam e se levantam contra nós, contra nós que eu digo é contra a igreja, mas principalmente nos faz ver o triunfo final de Cristo sobre o mal. Em Gênesis, Deus permite que o mal entre no mundo. Em Apocalipse, ele elimina definitivamente e eternamente o mal. Entre Gênesis e Apocalipse, Deus permite que os ímpios tenham domínio e poder. Mas no novo céu e na nova terra, os santos é que reinarão. Esse milagre nos dá a esperança de que por causa de Cristo, viveremos em um mundo livre do mal. Amém? É isso que esse milagre nos traz, é esta visão que esse milagre nos traz. Percebe que as tempestades e as coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, como o salmista diz também, né? O choro pode durar uma noite inteira. Mas qual é a certeza? A certeza é que o dia
vai raiar, o sol vai nascer. O sol vai nascer. E quem é a representação do sol nas Escrituras? O próprio Jesus. A Bíblia fala no Antigo Testamento que o Messias, que no Antigo Testamento haveria de vir, ele é o quê? O sol da nossa justiça. O sol que nos justifica e nos justificou lá na cruz. Então, se estamos passando por um período de tempestades, um período de caos, um período onde aqueles que surgem do mal estão dominando sobre a terra, estão determinando os rumos da humanidade, vamos dizer assim, causando pressão e opressão, principalmente ao povo de Deus, a certeza que nós temos é que, no final, todo o mal e todos aqueles que surgem do mal serão destruídos e eliminados. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, de lutas, dores, devem ser enfrentadas sob a perspectiva da soberania de Deus sobre as nossas vidas, e sobre toda a humanidade, e sobre todo o universo. O medo não deve nos dominar. Mais uma vez, não é que o medo será completamente eliminado do nosso coração e da nossa vida, mas ele não deve determinar como nós vamos enfrentar as coisas. O que deve determinar como nós vamos enfrentar as lutas e as tempestades é a nossa fé em Cristo, é a nossa fé no poder de Jesus. Amém? Você está no meio de uma tempestade? Está desesperado? Pede socorro para Jesus. Pede socorro para Jesus. Ele vai se levantar. Mas quando você pedir socorro para Jesus, não pense que a sua vida está acabada. Esse é o papel do diabo, de tentar te convencer de que sua vida está acabada, que ele vai destruir sua família, vai destruir tudo que você tem, vai tirar tudo que você tem, e não vai restar nada. É o papel dele, porque é a única coisa que ele pode fazer, te ameaçar. Mas nós não vivemos sob a ameaça do diabo. Nós vivemos sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Jesus. Não foi o que Pedro disse? Lá no milagre da grande pescaria, depois da ressurreição de Jesus. Jesus diz, lança a rede para o outro lado. Pedro falou, a gente pescou a noite inteira, ou tentou pescar a noite inteira, não deu nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. O que deve determinar, o que deve reger, governar a nossa vida é a palavra de Jesus. Então enfrente todas as coisas, todas as questões da sua vida, tendo a palavra de Deus como a sua regra de fé e conduta, como autoridade que governa a sua vida, como a autoridade que governa o seu coração, como a autoridade que transforma a sua mente, como a autoridade que te dá a visão real de todas as coisas e como Deus está lidando com todas as coisas em seu favor. Percebe como tudo nas Escrituras acabam tendo um sentido muito mais profundo? Quando nós lemos, por exemplo, Paulo dizendo que esta leve e momentânea tribulação irá resultar em eterno peso de glória, quando nós temos a perspectiva da soberania de Deus, tudo muda, a nossa visão muda, o nosso enfrentamento com as dificuldades mudam, o nosso enfrentamento em relação àqueles que se levantam contra o Evangelho e a mensagem da cruz muda, porque o que estabelece a nossa conduta é a palavra de Deus. Um dia não vai ter mais mal, e nem aqueles que causam mal. Um novo céu e uma nova terra estão raiando. Logo Jesus voltará, e nós estaremos nesse novo céu e nessa nova terra.
não haverá mais mar, como diz Apocalipse 21 que nós lemos. O mar ou mar/mal não existirá mais, e nem as suas ameaças. Amém? Amém. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Quero pedir que você se levante, nós vamos orar mais uma vez. E nessa oração eu quero motivar você a pedir para que Jesus te ajude a olhar para cada situação, para cada circunstância, para cada tempestade que envolve você, envolve a sua família, sob a perspectiva da soberania de Deus. Que Ele abra os seus olhos para que você veja a sua soberania. Que Ele quebrante o seu coração para que o seu coração seja transbordante de fé. Uma fé que fará com que você passe pelas tempestades sem o medo de que ela vai tirar a sua vida, porque ela não tem poder para isso. Quem sustenta a sua vida é o Senhor. Então, que você se apresente diante de Deus nesse instante e ore. Ore para que Ele gere esta fé em seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos pela Tua palavra, te bendizemos pelo Teu poder, pela Tua graça que nos envolve. Nós, ó Senhor, pedimos que o Senhor se derrame sobre nós e que esta fé verdadeira inunde o nosso coração e transborde do nosso coração. Enfrentamos muitas tempestades e cremos que o Senhor é poderoso para fazer com que estas tempestades, essas lutas e tribulações cessem em nossas vidas. Cremos que o Senhor pode trazer a calmaria para a nossa vivência nesta terra, mas o que nós te pedimos é que o Senhor gere uma calma no nosso coração, uma calma que é resultado da nossa fé e dependência em Deus. Que em meio às tribulações, em meio às tempestades que nos envolvem, em meio àqueles que se levantam contra nós e contra a fé que nós confessamos, que o nosso coração descanse pacificamente na Tua soberania. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, nós te pedimos e clamamos para que o Senhor de fato gere esta paz em nosso coração. Que esse milagre que nós vemos aqui nas Escrituras nos faça ver também que lá no futuro o mal será completamente extinto. E aqueles que surgem do mal, aqueles que vivem por causa do mal e fazem as coisas influenciados, dirigidos ou governados pelo mal, também serão eliminados. Eles não mais dominarão sobre a terra. Eles não mais comandarão as nações. Eles não mais determinarão o rumo das pessoas e da humanidade, da vida nesta terra. Eles não terão mais lugar, porque eles estarão eliminados. Quem irá governar serão aqueles que foram santificados, justificados pelo Senhor. Os santos reinarão em teu nome, e a tua justiça então estará plenamente estabelecida, e uma verdadeira paz dominará a existência humana e de todo o universo. Sim, Pai, que este milagre nos faça ver não somente o Teu poder agindo no presente, mas aquilo que o Teu poder e a Tua soberania já estabeleceram para o nosso futuro eterno. É em nome de Jesus, ó Pai, é em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que eu peço em favor do meu irmão, da minha irmã que está enfrentando lutas terríveis, lutas que, humanamente falando, trazem desespero e nos fazem pensar que de fato a nossa vida será eliminada dessa terra. Mas, Senhor, Tu és o nosso Deus, e eu peço para que o meu irmão e a minha irmã sejam fortalecidos pela fé, sejam fortalecidos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito.
sejam cheios desta realidade da tua soberania sobre a vida deles, sobre a nossa vida. Ajuda, Senhor, o meu irmão, ajuda a minha irmã que está enfrentando essas lutas, essas dúvidas, esses medos paralisantes. Espírito Santo, eu peço a Ti que pegue na mão do meu irmão e da minha irmã e os leve aos pés da cruz, para que ali eles possam clamar ao Senhor, e ao clamarem ao Senhor tenham a convicção em seus corações de que o Senhor ouve, de que o Senhor atende, que o Senhor vem em nosso socorro. Tu és o socorro bem presente nas tribulações, Tu és aquele que se levanta em nosso favor. Tu és aquele que prometeu e nos disse e nos ensinou através de Paulo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Esta é a visão que nós queremos ter, e esta é a vida que nós queremos viver, uma vida de fé no Senhor, uma vida daqueles que passam sim pelo vale da sombra da morte, mas não temem mal algum, porque o Senhor está conosco. Nós queremos viver uma vida onde nós de fato sabemos que as tribulações vêm sobre nós, que nesse mundo nós enfrentamos tribulações, mas o Senhor já venceu o mundo. Nós queremos viver uma vida de fé, e é isso que eu peço em favor desta igreja, em favor dos meus irmãos. Uma vida de fé que enfrenta as dificuldades, os desertos da vida, as tempestades que vêm sobre nós, sob a perspectiva do Teu poder, sobre a perspectiva da Tua soberania, sabendo que Tu estás presente, sabendo que o Senhor nos conduz para o triunfo eterno. Abençoe os meus irmãos, abençoe a família dos meus irmãos, abençoe, Pai, a vida profissional dos meus irmãos. Abençoe, Senhor, o coração, os pensamentos, ó Deus. E que cada coisa que eles enfrentarem, cada desafio, Senhor, que se apresentar diante deles, eles possam, Pai, enfrentar com fé e esperança no Teu poder e na Tua soberania. É isso que eu te peço em nome de Jesus.